Amém, louvado o nome do Senhor. Boa noite a todos. É poderoso o seu nome? Quantos acreditam que o nome do Senhor é poderoso? Aleluia! Glória ao nome do Senhor. Cada um de nós pode testemunhar o poder de Deus em nossa vida. Não é verdade? O poder de Deus em nossa vida, irmãos. Não é poder para dominar as pessoas, mas é poder para transformar as nossas próprias vidas. E é poder para manifestá-lo ao mundo que nos rodeia. Amém? Vamos entendendo isto, porque hoje eu quero falar de propósito, de coisas muito interessantes. Quantos acreditam aqui que nasceram com um propósito? Irmão, você não está aqui por casualidade. Casualidade no reino de Deus não existe. Todos nós estamos aqui com um propósito. Ou vários propósitos, não é? Para desempenhar neste mundo. E mais quando somos filhos de Deus. Deus colocou em nosso coração, em nossa vida, um propósito. Agora, cabe a nós descobrir qual é o propósito de Deus para a nossa vida. Então, quando nós descobrimos isso, quando nós descobrimos o propósito de Deus para nós, aí, tranquilo, temos paz, hein? Mas tem um tempo de busca também, tem um tempo que a gente tem que procurar. Não está seguro, caminha por aqui, caminha por lá, mesmo no reino de Deus, faz uma coisa, faz outra, diz, Senhor, onde eu tenho que me firmar? Qual é o propósito na minha vida? Eu quero dizer para vocês que, no meu caso, porque não gosto de falar de pessoas que a gente não conhece. Eu quero que vocês saibam o que aconteceu comigo, que vocês me conhecem. Começamos há quase 50 anos, já 50 anos, trabalhando no Evangelho. No mesmo momento que chegamos à igreja, imediatamente a gente começou a trabalhar. Limpando banheiros, cozinhando, limpando na cozinha, sem problema. Era isso que Deus tinha para nós nesse momento. E a gente foi sem pedir, irmãos, sem jamais orar para dizer, Senhor, eu quero ser isto ou aquilo. Não, simplesmente caminhando, caminhando. E a porta que se ia abrindo, íamos entrando. Quando a gente está em paz nas mãos de Deus, a gente não questiona muita coisa. A porta se abre e você começa a olhar. Ué, se abriu essa porta, não estou gostando muito. Não é assim. Entre. Se tem que dar volta, dá. Não tem problema. Porta que se abre, irmão, entre. E mais no serviço ao Senhor. Mas isso tem uma chave. Isto tem uma chave que todos nós precisamos saber. Depois a gente começou a ir a pontos de pregação, começamos a pregar lá, começamos não a pastorear, mas ajudar as pessoas. Eu dirigia um coral muito grande na igreja, por 18 anos fiz isso, mas isso foi acontecendo, quero que vocês saibam, não é que já, foi acontecendo até que chegamos a um momento em que tivemos que estabelecer uma congregação no Uruguai. Depois que a gente esteve também colaborando aqui. E hoje eu sei qual era o propósito de Deus para a minha vida. Muitas vezes me perguntam aquelas pessoas que me conheceram há muitos anos atrás, por que tu não canta mais? Às vezes eu canto. Comecei assim, é um dom que Deus me deu, mas não era o propósito para a minha vida. Estudei magistério lá no Uruguai, dei quase 30 anos de aula para crianças,
sem gostar. Mas era o que eu tinha estudado, que meus pais me poderiam dar. E aí, eu pensava, bom, agora eu me aposento, e aí terminou meu problema de ensinar. Mas é aqui que o Senhor me coloca na congregação como alguém que está ensinando a palavra de Deus para as pessoas e formando a liderança. Hoje entendo por que eu estudei magistério, entendeu? Era o propósito de Deus, ainda que eu não entendia isso. Assim que porta que se abre, ainda que você não goste muito, entre. Mas eu hoje vou falar de um homem que admiro muitíssimo. Depois de Jesus, eu digo um homem que não existe aqui, não é? Porque aqui existe um homem que eu admiro muito. Mas depois de Jesus, João Batista é um homem que, para mim, é um dos principais personagens da Bíblia. Uns gostam de Davi, porque foi rei e não sei o quê. João Batista não foi nada. Para os homens, não foi nada. Mas eu quero dizer que ele tinha uma chave na sua vida, que hoje eu quero que você pegue essa chave. Estamos dispostos? Estamos dispostos? Aleluia! Porque ele nasceu com um propósito. E o melhor de tudo, que na sua curta vida, ele sabia qual era o seu propósito. Ele não andava que nem eu, fazendo isto, aquilo, para chegar no meu propósito. Ele sabia qual era o seu propósito. Que interessante quando nós nascemos sabendo o propósito. Não é fácil. E sabe que esse homem falou uma coisa tremenda, hein? Que eu quero começar com esse versículo. Vê se está aí. João 3,30. É a vez dele crescer e a minha vez diminuir. É preciso que ele aumente e eu diminua. Quem tem a valentia de dizer isso? Quem está disposto a que eu diminua para ele crescer? Porque nós, igreja do Senhor, igreja, eu não estou falando destas paredes, eu estou falando de cada um de nós. Tu és igreja, eu sou igreja, tu és igreja, nós somos igreja. Sem nós, este lugar não seria nada. Porque aqui não é a igreja. Aqui é um lugar onde os irmãos se reúnem. Igreja somos nós. Quando nós saímos, somos igreja. Onde nós chegarmos, somos igreja. E quando chegamos aqui, se reúne a igreja. Sim? Então, mas quantos de nós estaríamos dispostos? Eu preciso diminuir para que ele cresça. Esse é o verdadeiro propósito da igreja. Agora, vamos ver do início. Eu gosto de contar histórias, mas do início, não é? E vamos ler muito a Bíblia, como domingo passado. Estamos dispostos? Sim? Vamos ler Lucas 1, do 13 ao 17. Sabe que na época que nasceu João Batista e Jesus, que eles eram poucos meses de diferença, muitos poucos meses, todas as meninas, adolescentes, jovenzinhas, estavam esperando a promessa do Senhor de quem seria a mãe do Messias. Mas então veio o anjo e falou com Maria. E disse que aquele ser que ela ia gerar, quem ia gerar nela era o Espírito Santo. Vocês todos conhecem a história, não é verdade? Mas aí
no versículo 13, quase uns meses antes de que viesse o anjo falar com Maria, Zacarias era o sacerdote e entrou no lugar santíssimo. E aí um anjo falou com ele antes de falar com Maria e disse assim: quando Zacarias olhou aquele anjo, ele ficou com medo. Eu acho que todos nós, se neste momento olhamos e tem um anjo aí, eu não sei o que faria, mas eu acho que não ficaria muito, aleluia, primeiro medo, não é? Não tenha medo, Zacarias. Vamos ler aqui? Pois sua oração foi ouvida. Sua esposa Isabel lhe dará um filho, e você lhe dará o nome de João. Você terá alegria, e muitos se alegrarão com seu nascimento. Porque ele será um grande homem diante do Senhor. Ele nunca beberá vinho ou bebidas alcoólicas, e será, olha aqui, o que fala, cheio do quê? Forte do Espírito Santo. E nós vamos ir olhando esta coisa desde o seu nascimento. Ele fará com que muitos israelitas voltem para o Senhor, seu Deus. Ele irá primeiro diante do Senhor no espírito e poder de Elias, para reconciliar pais com filhos e guiar os desobedientes à sabedoria dos justos. Assim preparará um povo bem preparado para receber o Senhor. Tremendo o que falou o anjo. Cheio do Espírito Santo desde o seu nascimento. Aleluia! Era uma promessa quase inconcebível. Era uma promessa tão terrível que Zacarias ficou estagnado e não acreditou naquilo. E o anjo falou assim para ele: bom, agora, como aconteceu isso, tu vai ficar sem falar até o nascimento da criança. Aí ele sai do lugar e não falava nada, o que aconteceu, e ninguém sabia nada. A coisa foi que a sua esposa ficou grávida sendo uma velha. E se cumpriu o que o anjo falou para Zacarias. Um milagre do Senhor. E veja, ele irá primeiro diante do Senhor no espírito e poder de Elias. Quem conhece a história de Elias sabe qual era o espírito de Elias, não é? Poderoso profeta da Bíblia. Poderosíssimo profeta da Bíblia. Tanto que outros profetas queriam ser como ele. Eu acho que domingo passado falamos de Elias, não foi? O milagre da ressurreição. Era Elias que nós falamos, não? Bom, aqui volta a repetir. O anjo, cheio do Espírito Santo. E aí ficou a história, parada. Até que veio o anjo e falou assim para Maria: tu vais ter um filho gerado pelo Espírito Santo, outra vez. E disse: a tua prima Isabel já está no 6º mês da sua gravidez. Ela que era estéril, gerou uma criança. E aconteceu que Maria, quando ficou sabendo disso, foi visitar a sua prima. E vamos ler Lucas 1, do 40 ao 43, que fala assim: ao chegar, entrou na casa de Zacarias. Quem ia chegando? Maria, não é? E cumprimentou Elizabeth, que assim se chamava a mãe de João. Assim que Isabel ouviu a saudação de Maria, o bebê que fez? Pulou no seu ventre. Então Isabel, cheia do Espírito Santo,
Ele era cheio do Espírito Santo, estava dentro de uma mãe cheia do Espírito Santo. Entendemos isso? Quantos de nós nascemos no ventre de uma mãe cheia do Espírito Santo? Muitos não vamos dizer isso, mas outros podem dizer: minha mãe era uma mulher cheia do Espírito Santo. Aleluia. Isso tem uma herança, meu irmão e minha irmã. Uma herança muito forte e a chave para a tua vida. Tome a sério o que sua mãe fazia. Tome a sério o que sua mãe falava através do Espírito Santo. Assim que Isabel ouviu a salvação de Maria, o bebê pulou em seu ventre. Então Isabel, cheia do Espírito Santo, ela exclamou: bendita és tu entre as mulheres, e bendito é o filho que darás à luz. Mas como é que a mãe do meu Senhor vem me ver? Ela escutou o nome que a Maria chegou, o filho pulou no ventre e ela disse: bendita és tu entre as mulheres, e bendito é o filho que darás à luz. Revelação de quem? Do Espírito Santo. Veja a obra do Espírito Santo nestas pessoas. Veja a obra do Espírito Santo, meu irmão, na sua família. Veja a obra do Espírito Santo na sua vida, nos seus filhos, nos seus netos, para muitos de vocês. Ah, pero meu filho e meu neto andam por qualquer lugar, menos aqui. Não importa. Confie nessa chave. Confie nessa chave que Deus colocou na tua mão. Espírito Santo. Ele mora em ti. Quantos acreditam que o Espírito Santo mora em ti? Se o Espírito Santo não mora em ti, procure novamente o Senhor, porque no momento que tu recebes o Senhor como teu Salvador e Senhor da tua vida, mas de verdade, não da boca para fora, o Espírito Santo vem morar na tua vida. Ah, mas não, eu não falo em línguas, nada a ver. Nada a ver. No momento que recebeste o Senhor Jesus como teu Salvador, o Espírito Santo entrou na tua vida e está morando aí. Tenha essa convicção e não duvide nunca. Eu tenho o Espírito Santo, caminho com o Espírito Santo, ando com o Espírito Santo, durmo com Ele dentro de mim. Me guia o Espírito Santo. Falo por o Espírito Santo. Sem dúvida. Ah, pois é, mas eu nunca orei por um enfermo e o enfermo sarou. Nada a ver. Nada a ver. Quem faz a obra nas pessoas é o Espírito Santo, não são as pessoas. Ah, eu vou ver o pregador não sei de onde, porque ele ora por as pessoas e elas caem e se curam. Maravilhoso, não tenho nada contra. Mas quem faz a obra é o Espírito Santo. É o tempo do Espírito Santo. E Jesus falou bem claro isto. Ele teve 30 anos aqui. 33. 3 anos de ministério com seus discípulos. Mas ele falou: é necessário que eu vá, para que venha depois aquele que o levará a toda a verdade, o Espírito Santo de Deus. Aleluia! Aleluia! O Espírito de Deus está neste lugar, irmãos. Então,
João começou o seu ministério pouco tempo antes de Jesus. E eu penso assim, não é? Porque a gente também imagina. Eu tenho uma amiga que diz, imagina, imagina. E eu acho que a gente tem que imaginar que, de vez em quando, João e Jesus brincavam juntos. Você não pensa que seria assim? Eles eram parentes, as mães eram primas, se visitavam. E João, eu acho que ele brincava com Jesus, falava com Jesus, estavam juntos muitas vezes. Mas chegou um momento e João se apartou da sua família e foi para lugares, para um monte, não é? Diz que ele tinha uma vida diferente. E pregava ao lado do rio. E batizava, e era batismo de arrependimento. Não era batismo para salvação, era batismo de arrependimento. O judeu tinha que se arrepender dos seus pecados. E era um tempo difícil aquele. O rei Herodes andava fazendo qualquer coisa. Então, João, chegou um momento quando Jesus veio se batizar. Vocês lembram essa passagem tão linda, não é? Jesus se aproxima e ele diz assim, e ele chama assim, e diz, eis aqui o Cordeiro que quita o pecado do mundo. Como eu gostaria de estar ali naquele lugar, não é? E Jesus entra nas águas. E João diz, tu tens que me batizar. E ele falou, vamos fazer as coisas como devem ser. E Jesus foi batizado e João pregava, eu batizo em água, mas vem um depois de mim, que batizará vocês com fogo. E esse Jesus também quer ir embora para que viesse o Espírito Santo a morar em nós. Porque vamos raciocinar agora. Eu gosto muito de que as pessoas pensem. Se Jesus estivesse aqui agora, corpo presente, ele poderia estar em todos nós? Não. Nós ia embora e Jesus ia para a casa do Fabiano. E nós ia sem nada. Só com a palavra, não é? Não estou quitando o poder e o que é Jesus diante do Espírito Santo. Mas ele disse, ele morará em vocês. E estará em vocês até o fim. E nós somos um no Espírito. Uma igreja, um batismo, um Espírito, aleluia! Porque todos temos esse Espírito. Mas é aqui que aí Jesus começa a seu ministério e começam a seguir a Jesus. E de repente os discípulos de João vão ver o que Jesus, vão ver o que ele ia fazer. E vem eles assim, não é? Eu rio de vez em quando leio essa passagem, porque sempre tem aquele que vem trazer um pouquinho de veneno. Ou não? É ou não é? Veneno. Diz João 3, do 26 ao 30. Aqueles foram ver João e disseram-lhe, Rabi, os discípulos de João, não é? Porque ele tinha discípulos também. Eis que aquele que estava contigo do outro lado do Jordão, que era Jesus, e de quem deste testemunho, agora está batizando e todos vão ter com ele. Como dizendo, abre o olho, porque aquele lá, o que acontece?
olho, pastor. Olha aqui que é. E João, que era um homem sábio e era cheio do Espírito Santo, falou: ninguém pode receber alguma coisa se Deus não lhe conceder. Aleluia! Respondeu João: vocês são as minhas testemunhas de que eu disse: eu não sou o Cristo, mas fui enviado diante dele. Olha aí ele como sabia o propósito. Ele ia abrir o caminho para o Senhor. Ele ia preparar o coração das pessoas para receber ao Senhor. Por isso eu admiro, porque em pouco tempo João fez uma obra maravilhosa. E diz assim: quem tem a noiva é o noivo, mas o amigo do noivo, no caso dele, que está ao seu lado e o ouve, fica cheio de alegria ao ouvir a voz do noivo. Essa é a alegria que me inunda. Que maravilha, meu Deus. Sabe que isso... Eu estou pegando fogo com essa palavra. Sabe por quê, meu querido? Porque ele disse assim, tão claro: eu não sou o noivo, eu sou apenas o amigo. E quando se ouve a voz do noivo, vem a alegria, e essa é a alegria que me inunda. Chegou o noivo. E eu quero dizer para vocês por que João falou isso, porque quem sabe alguns devem saber, outros não. Na Judéia havia 2 amigos do noivo em cada casamento. Vocês sabiam isso? Antes, atuam como intermediários entre o casal. Era o meio... Nós chamamos lá, no Uruguai nós dizemos, agora não me sai a palavra, quando meio fazia um gancho, não é? Como é? Tá. Então, no casamento eles oferecem presentes, auxiliam os noivos e os atendem no quarto nupcial. Muito intrometidos, mas tá. Sendo também os fiadores da virginidade da noiva. Eles tinham que cuidar que a noiva não fosse passar para o outro lado o noivo. Tarefa difícil, né? Naquela época, o amigo do noivo cuidava de todo o evento do casamento. Não eram nem os pais, eram os amigos do noivo. Ele chamou os convidados, planejou e organizou a cerimônia de casamento e foi anfitrião e supervisor da recepção. Ele até cuidou da lua de mel. Olha, não, vocês vão ir para Cancún. Quantos gostariam de casar naquela época? Não tinham nada que se preocupar com o casamento. Indo na frente do casal para se certificar de que estava tudo bem com o amigo e a noiva. Ele também ficou encarregado da nova casa, preparando-a para que o casal pudesse morar ali. Tudo. Resumindo, o amigo do noivo era o responsável de tudo. Quem estava assumindo esse papel? João Batista. Ele estava preparando tudo. Seu papel envolveu um trabalho rigoroso de amor e graça, do início ao fim. Ninguém faria isso se não tivesse amor por aquele casal. Quando se soube que o noivo havia chegado, a cerimônia do amigo terminou. Ele escutava o noivo e o que acontecia? Terminou a minha função. E João Batista estava ciente disso. Ele sabia que quando Jesus começasse o seu ministério, o dele, que aconteceria? Acabaria. Que tremendo, meus irmãos. Que humildade.
que ser consciente do seu propósito. Ele não vinha para deslumbrar, para ser a estrela, para ser o Messias, de disputar aquele lugar. Ele vinha para preparar o caminho para Jesus, e quando chegasse Jesus, terminava a sua função. João Batista não estava dizendo a teologia não é importante. Ele disse: como você pode ficar obcecado com pequenas coisas como essa, se está realmente focado no essencial? Os discípulos de João vieram dizer uma bobagem para ele. Primeiro porque ele já sabia, e segundo porque ele nunca tinha ensinado que ele seria rival de Jesus. Senão que ele dizia: quando ele chegar, a minha função termina. No entanto, eles vieram com aquela bobagem, dizer: olha, aquele que tu apresentou e batizou e falou tanto tempo, está ocupando o teu lugar. Não estavam focados no essencial. Jesus dará sua vida em sacrifício, ressuscitará da sepultura e retornará por uma noiva cuja fé não tem mácula nem ruga. Amém? O interessante daqui é que você diz assim: bah, eu sou igreja, não é? E quando o Senhor venha procurar o seu povo, ou me levar, seja como for, eu não tenho a capacidade de não ter mácula nem ruga. Vocês têm capacidade? Não, porque ainda somos humanos. Mas aqui está falando não de eu como pessoa, senão da minha fé. A minha fé não pode ter mácula nem ruga, me entenderam? Não pode haver dúvida na minha fé, não pode haver distração na minha fé, não posso tirar o foco da minha fé, que não é a igreja, que não é o pastor, que não é o irmão, que não é o carro que eu tenho, nem a casa, nem nada, é Jesus. Sem Jesus não somos nada. Sem Jesus não somos nada, e com Jesus somos tudo. Ah, pastora, mas está faltando tal coisa. Mas tem Jesus. Ah, mas sabe, pastora, que eu estou em tal problema. Mas tem Jesus. Não é o mesmo com Jesus que sem Jesus. Fique consciente disso. Aleluia. Você não consegue ver o que Deus está fazendo na tua vida, na tua família, no meio que tu estás. Não estás vendo o que Deus está fazendo com teus filhos, com teus netos. Ah, pero sim, mas estão, como falei já, estão aqui, estão lá. Mas tenha uma fé sem dúvida. Uma fé sem dúvida é que vai dar a vitória para a tua vida. E falou, Jesus vem procurar uma igreja com uma fé sem mácula nem ruga. Amém? João tinha boas razões para essa abordagem. A casa do rei Herodes tinha começado a reivindicar a sua cabeça. Vocês sabem bem que João foi decapitado. E foi decapitado a mando do rei Herodes por uma coisa tão banal e tão horrível que vejam ler na Bíblia. Tá bom? Não vou falar agora. João estava dizendo aos seus seguidores, só me restam alguns dias e quero que tudo o que eu disser seja motivado por esta mensagem urgente. Voltem-se para Jesus. Quero que a minha morte seja pelo que é verdade. Volte-se para Jesus. Que a morte de Jesus seja pelo que é verdade. Hoje nós não reivindicamos a morte de João, reivindicamos a morte de Jesus. Ele não morreu porque, pois é, eu tenho uma bênção tão grande, Jesus me abençoa tanto,
Tenho o carro último modelo, a TV toda a parede, um trabalho maravilhoso. Glória ao Senhor, tudo isso é dado por Deus, sabias? Mas isso não é o mais importante. Lembram daquela passagem bíblica que um agricultor diz assim: estou tranquilo, tive uma colheita maravilhosa, guardei tudo nos galpões, não é? Os leitores da Bíblia sabem o que eu estou falando. E quando ele se sentou a descansar, disse-lhe aquela voz: nécio, hoje vem procurar a tua alma. Que quando nós nos sentarmos, seja para agradecer ao Senhor pelo que temos, não ficar perguntando e dizendo por que não temos. Obrigado, Senhor, pelo que temos. Diga hoje: obrigado, Senhor, pelo que temos. Não tudo está bem, não tudo está maravilhoso. Eu acho que poderia ficar melhor, mas graças pelo que temos, Senhor. Pode dizer isto hoje, irmão? Você pode dizer isto? Graças pelo que tenho. João Batista tinha uma paixão predominante e expressa neste belo versículo. O amigo do noivo que está com ele e ouve, muito se alegra com a voz do noivo. Assim, esta minha alegria se cumpre. Sabendo que seu tempo era curto, João pôde se alegrar com uma coisa: Jesus veio para proclamar o reino de Deus. Era essa a sua alegria. Aleluia, glória ao Senhor. Ele não contou todo o plano de Deus. Por quê? Porque o povo ainda não estava preparado para entender que Jesus também ia morrer, crucificado, ia ressuscitar. Ele não falou isso. Ele simplesmente disse: olhem para ele agora. Não olhem mais para mim, olhem para ele. Aleluia. E hoje o mundo está precisando olhar para Jesus. E tu estás entretido em bobagens. Lá no teu trabalho, lá nos teus estudos, lá no teu bairro, o mundo está precisando olhar para Jesus. E Jesus só pode se manifestar para o mundo através da tua vida. Não tem outro jeito, porque Jesus se manifesta através da igreja, e a igreja és tu. Poucos, glória a Deus. Não importa. Eu falei o que eu tenho que falar. O mundo está esperando por ti. As pessoas morrem sem Jesus. E tu estás aí sem mostrar Jesus na tua vida. Mas de que jeito tu podes mostrar Jesus na tua vida? Do único jeito que tinha João. Com a única chave que João podia abrir o mundo espiritual. Através do Espírito Santo. E o Espírito Santo não está fora de ti. O Espírito, vem Espírito de Deus. Não, ele não tem que vir de lugar nenhum. Não cante bobagem também. O Espírito Santo não vem de nenhum lugar, ele está. Fique consciente disso, meu irmão, por favor. Aleluia. Quando esse é o nosso único foco, todo o resto se encaixa no lugar certo. Vêm as provas? Sim. Vêm as dificuldades? Sim. Vêm as enfermidades? Sim. Vêm os problemas familiares? Sim. Mas tenho Jesus. Ele sabe o que fazer com a minha vida. Então, pensando assim, eu tenho paz. Porque minha paz eu deixo, minha paz eu dou a vocês.
Não como o mundo dá, porque o mundo dá paz com o dinheiro. Mas não é uma paz verdadeira. A paz verdadeira vem do Senhor Jesus, através do Espírito Santo na nossa vida. Aleluia! Deus promete capacitar-nos em nosso serviço a Ele. Agora, a grande importância em relação a este assunto é termos a confiança, a humildade e o conhecimento do propósito conosco, como João tinha. E João disse assim: é a vez dele crescer, é a minha vez diminuir. É preciso que ele aumente e eu diminua. Ai, 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 coisa difícil tens pedido. Quem quer diminuir? Não, pastora, para um pouco. Eu sou fulano de tal. Maravilha, Deus te abençoe. Continua sendo fulano de tal, mas reflete Jesus na tua vida, por favor. E para refletir Jesus, o teu ego tem que diminuir, tem que morrer, para que Jesus viva na tua vida realmente através do Espírito Santo. Devemos diminuir, irmãos. Tem um trono, na nossa vida tem um trono, onde eu estou sentada. Sabia? A Nelly está sentada naquele trono da sua vida. O Fabiano estava sentado naquele trono da sua vida. E eu acho que ainda fica alguma perna, algum pé lá no trono, não é? Nosso. Ou alguma coisa mais. Qual é o propósito de Deus? Sai desse trono e coloca Deus ali. Agora, que difícil é deixar o trono. Que difícil é dizer, vou morrer e não fazer. O que é deixar o trono? O que é morrer? É não fazer a nossa vontade e sim fazer a vontade de Deus. Parece tão fácil falar, eu quero fazer a vontade de Deus na minha vida. É muito fácil falar, mas não é fácil fazer. Porque aqui o homem velho que está aqui dentro ainda também está lutando. Não, para um pouco. Eu tenho que morrer, irmão. A minha vontade tem que morrer para que a vontade de Deus prevaleça em mim. E quando eu caminhar na vontade de Deus, as coisas vão se arrumar. Aleluia. Senhores, devemos diminuir nosso ego e autossuficiência para que possamos permitir que a autoridade e o poder de Jesus cresçam em nossas vidas, assim como fez João Batista. Para diminuir, devemos ser humildes e reconhecer que sem Jesus nada podemos fazer. Devemos estar dispostos a nos render e deixar Jesus assumir o controle. Jesus, meu Salvador e Senhor. Como Salvador nós aceitamos maravilhosamente, mas como Senhor, às vezes não. Senhor é quem manda. E para Ele ser meu Senhor, Ele tem que mandar na minha vida. Olha aqui, não está falando alguém que está maravilhosamente morta. Tem muita coisa viva ainda aqui. Porque é difícil, é muito difícil. Nem sempre fazemos a vontade de Deus. Nem sempre. Devemos aprender a ouvir e seguir a sua vontade em vez da nossa. Devemos deixar de lado as nossas necessidades e preocupações, não é verdade? E deixar que Deus opere em nós, em nossa família, em nosso trabalho, hein? Louvado seja o nome do Senhor.
À medida que nós diminuímos, Jesus pode crescer em nossas vidas, o que significa que o seu amor e sua compaixão, a sua graça e o seu poder se tornam mais presentes em nós. Vocês querem ter poder? Quem quer ter poder aqui? Levante sua mão sem medo. Eu quero. Diminua. Quem quer poder tem que diminuir. Ah, mas eu tenho o Espírito Santo, estou cheio do Espírito Santo. Sim, até pode acreditar, mas eu quero dizer que se você não diminuiu, o Espírito Santo não está fazendo a obra em você. Olha, tem uma coisa que ultimamente temos falado lá na igreja com muita frequência. Irmãos queridos, você quer ser cheio do Espírito Santo? Você quer mudar mesmo sua forma de ser? Deixe que o Espírito Santo trabalhe na sua vida. E quando Ele trabalha na sua vida, dói. E dói muito. Justamente Ele vai tocar naquela ferida e naquelas coisas que doem e estão sangrando muitas vezes. Agora nós temos que deixar que Deus toque nessa ferida, que muitas vezes sangre essa ferida, para Ele poder curar com sua maravilhosa mão de misericórdia em nós. Porque Ele nos ama, e nos ama muito. Ele te ama, meu irmão. Ele te ama com todo o seu amor, porque Ele mandou seu Filho a morrer por ti. E tu, o que estás fazendo? E não é que eu estou falando de que você faça algo para o Senhor. O Senhor não necessita que você faça nada para Ele. Ele necessita que você seja transformado para levantar uma igreja com uma fé sem mácula nem ruga. O grande propósito de Deus na nossa vida é transformar-nos em seus verdadeiros filhos, em fazer que nós sejamos como Cristo. Agora, para ser como Cristo, temos que humilhar-nos como Ele. Ele se humilhou de descer da sua glória para vir tomar forma de homem e sentir o que nós sentimos. E eu quero te dizer nesta noite, para terminar já, eu quero te dizer nesta noite com muito carinho para ti. Sabe de uma coisa? Ele está esperando que tu deixes que Ele trabalhe na tua vida. Tu estás sofrendo, tem pessoas aqui sofrendo. Sofrendo porque não tem encontrado o seu propósito. Tem feito muita coisa na obra de Deus, mas Deus não fez nenhuma obra na sua vida. Lamento te dizer, é o que o Espírito me está falando. E Deus o que quer é fazer uma obra na tua vida. Uma obra maravilhosa que é parecer-te ao seu Filho Jesus. Que é ser como Ele. Que é mostrar Jesus na sua vida. Agora, quem pode fazer isso na tua vida, neste momento? O Espírito Santo de Deus. A chave que tinha João Batista. Toma essa chave nesta noite. Nós vamos orar nesta noite, para que o Espírito Santo comece a atuar na tua vida. Tu já o tens. Tu já tens o Espírito, não te preocupa com isso. Agora Ele tem que começar a atuar na tua vida. Amém? Pega essa chave nesta noite. Tira a mão do bolso e diga, quero essa chave. Quero essa chave e o Espírito de Deus em mim, trabalhando na minha vida. Vamos fechar os olhos nesta noite.